Olá, tudo bem? Nós estamos iniciando mais um programa Diálogos FBUni, o podcast do Centro Universitário Farias Brito. E hoje entrevistando uma prata da casa, coordenador institucional do curso de Direito do Centro Universitário Farias Brito, que é um professor e um advogado muito conhecido, sobretudo aí na área do direito do trabalho, Eduardo Pragmácio. Ele, além de professor do Farias Brito, do curso de Direito, ele é um advogado, tem um escritório muito conhecido, renomado, e também é membro da Academia Brasileira do Direito do Trabalho, tem uma formação muito extensa, que eu vou economizar aqui, Eduardo Pragmácio, e vou citar apenas que você é um grande advogado nessa área. Eu te convidei para a gente conversar sobre as relações trabalhistas, a partir, sobretudo, desse debate que está acontecendo hoje no Brasil. O ano passado foi muito intenso e deve continuar durante o ano de 2025, sobre essa história de redução da carga semanal, mudança. Hoje nós temos aí o chamado 6x1, né? E, por exemplo, a deputada Érica Hilton, de São Paulo, propôs 4x3, a pessoa trabalharia 4 dias e 3 dias durante a semana não trabalharia. E esse não é um debate novo, esse debate vem desde a Revolução Industrial, né? Vamos aqui lembrar rapidamente que aí no início da Revolução Industrial se trabalhava 70, 60 horas por semana, né? E a grande luta dos sindicatos, dos trabalhadores, era diminuir essa carga horária para 8 horas diárias. É por isso que tinha a carga de 48 horas, inclusive no Brasil, durante muito tempo, foi 48 horas, a carga semanal de trabalho, mas a Constituição atual, de 1988, estabeleceu em 44 horas, né? Que aí normalmente, 8 horas de segunda a sexta, 4 horas do sábado, ou então se prolonga durante a semana, essa é a carga máxima de trabalho semanal. E agora vem esse debate de diminuição da carga horária, e, sobretudo, para ter 3 dias sem a obrigação do trabalhador estar presente no trabalho. Eu queria te ouvir sobre isso. Você, como um advogado trabalhista, muito experiente nessa área, o que é que você acha, tanto da visão dos trabalhadores, como também na visão dos empresários, dos empreendedores? Obrigado, professor Arthur Bruno, pelas referências elogiosas. Queria desejar aqui um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite a todos aqueles que estão ouvindo e nos vendo também pelas redes sociais. É um privilégio para mim, um prazer e uma honra muito grande estar aqui. Apesar de não ter sido seu aluno, mas seguir seus passos, porque a minha primeira experiência docente foi como professor de geografia no Colégio Kennedy, aqui do lado, aqui perto do campo do Terrimar, perto ali do Serviluz. Então, me considero um professor vocacionado, professor desde os 17, 18 anos de idade. Então, para mim é uma honra muito grande estar aqui de testa nesse podcast, contribuindo um pouco aqui para a informação, sobretudo, de temas que estão muito desinformados, sobretudo essa questão do 6.1, né? Da escala 6x1. Então, para mim é um privilégio. E estou aqui à disposição para a gente bater esse bate-papo leve e esclarecedor para toda a nossa comunidade acadêmica. Muito bem. Então, a primeira pergunta que eu te faço, Pragmácio, é sobre essa proposta da deputada Érica Hilton. Ganhou uma adesão, até eu fiquei surpreso, porque eu me lembro que muitos deputados, parlamentares do Congresso já tentaram diminuir de 44 horas semanais para 40 a carga máxima horária de trabalho, né? E nunca se conseguiu. A Constituição atual já diminuiu de 48 para 44. Há países que a carga horária é menor, 36, 38, 40, como também há países que têm carga horária maior do que a do Brasil, né? Como é que você vê essa proposta da deputada? Por que ganhou tanta adesão de parlamentares lá no Congresso? Eu acho que esse é um trend do momento. Tá. O assunto bombou nas redes e a deputada, então, vou dizer assim, a proposta dela pegou carona e virou um assunto trend na mídia. Esse é um assunto que eu queria convidar todos os nossos ouvintes e telespectadores para se despir um pouco dos preconceitos, né, e de algumas verdades ou inverdades, e a gente tentar analisar esse tema
sobre um tema transdisciplinar e multidisciplinar, para a gente observar do ponto de vista jurídico, do ponto de vista político, do ponto de vista econômico e do ponto de vista sociológico. Perfeito. É muito importante a gente explicar para os nossos ouvintes o seguinte: você falou que desde a Revolução Industrial, fui consultar aqui no Google de quando era a primeira edição do Capital, do Marx, ela é de 1867. Uhum. Na primeira edição do Capital, ele já denunciava que no final dos 1700 para o início dos 1800, vários sindicatos de trabalhadores têxteis, sobretudo na Inglaterra, já lutavam para ter uma limitação de jornada, vejam bem. Que não havia nem limite, Não né? havia limite. Para uma limitação de jornada para 12 horas dia. Significava que havia uma limitação de jornada bem superior a 12 horas. E hoje, aqui no Brasil, nossa Constituição, né, limite máximo da jornada diária, 8 horas diárias, né, 44 semanais, com possibilidades de flexibilidades por alguns acordos individuais e por acordos com o sindicato. Perfeito. E na época também, da virada dos 1700 para o 1800, se falava muito do repouso semanal remunerado. Porque o patrão dizia o seguinte: se você trabalha para mim, eu te pago tantos centavos por hora. Okay. Se você não trabalha para mim, eu não te pago. E os trabalhadores lutavam para um repouso semanal, para terem um dia de folga na semana, e que eles fossem remunerados por essa folga. Okay. E os patrões não queriam. A igreja, obviamente, veio, encampou a luta, né, com o humanismo cristão, tanto os protestantes quanto a Igreja Católica, e disse: olha, é o tempo que o trabalhador tem para a família, que o trabalhador tem para o lazer, para o descanso, para ir à missa, para ir ao culto, né? E vários economistas disseram o seguinte: olha, essa mão de obra precisa descansar pelo menos um dia na semana para a energia se recompor, senão você vai gastar toda a energia do trabalhador. E aí o direito do trabalho, como nós o concebemos hoje, começou a surgir, com normas sobretudo de saúde, de higiene, para dar um mínimo de dignidade, limitação da jornada, repouso semanal remunerado, né, pagamento de horas extraordinárias. Previdência social, Previdência social. Aí depois aqui no Brasil, 13º salário, fundo de garantia por tempo de serviço, 200 anos depois, etc. Mas é muito importante que a gente veja que essa luta não é de hoje. Essa luta é de muito tempo. Do ponto de vista hoje jurídico e político, o que é que nós temos? Qual é o estado da arte hoje? Hoje a Constituição garante uma limitação de jornada de 8 horas por dia e 44 horas semanais. Você trabalha hoje pela Constituição 6 dias e folga 1 dia. Por isso que é o 6 por 1. Tá. Então, hoje na nossa Constituição, nós temos o repouso semanal remunerado, que você não trabalha, mas recebe por esse dia. Perfeito. Então, imagine, por exemplo, um trabalhador comissionista que está lá vendendo o seu sapato no centro da cidade de Fortaleza e ele é um comissionista puro. Ele ganha, né, 5% sobre a venda de sapato. Se ele fatura 30 mil reais, ele fez ali um salário de R$1.500. Né? Esse comissionista puro, ele não vai trabalhar no dia de domingo, porque a loja no centro não abre de domingo. Mas ele ganha o repouso semanal remunerado. Sobre a quantidade de comissões que ele ganha, o patrão vai lá e calcula 1/5, 1/6, tem lá o cálculozinho, ele vai ganhar sobre isso. Tá. Então, é disso que nós estamos falando. Se a gente falar de escala 6 por 1, a gente está querendo dizer o seguinte: qual vai ser a escala que nós vamos aplicar? Nós vamos trabalhar 4 dias na semana e folgar 3, que é o que a deputada propôs? Nós vamos trabalhar 5 dias na semana e folgar 2? Eu acho que este é um assunto que não deve caber à lei, não deve caber à Constituição. Entendi. A Constituição, ela diz, é 6 e folga 1. Cada parte, e aí eu digo, cada representação, cada tipo de negócio que tem o seu sindicato, pode negociar jornadas diferentes por meio da negociação coletiva. E a lei já permite atuar, A lei né? já permite. Eu sou um entusiasta da negociação coletiva, eu sou um entusiasta do associativismo. E dou alguns exemplos para os nossos caros ouvintes. Petroleiros, que trabalham embarcados. Imagine você ir e voltar todo dia
de uma plataforma que está a 2, 3, 4 quilômetros da margem. Perfeito. Então, lá eles trabalham 14 dias seguidos e folgam 14 dias correspondentes. Lá a jornada 1 por 1. Um dia de trabalho, um dia de folga. Com jornada de 12 horas, é verdade. Okay. Mas o sindicato negocia essas condições e negocia várias benesses ou outras concessões. Então, de um ponto de vista jurídico e político, eu acho que a gente não deveria alterar a Constituição para estabelecer uma jornada 4x3. Eu acho que cada categoria deve se organizar para, observando as peculiaridades de qual tipo de negócio, da localidade e da época, poder fazer uma alteração e uma adaptação à sua realidade. Então, essa é a quantidade de dias. Tá. Né? O comércio, por exemplo, de escritórios, serviços, como o meu escritório de advocacia, trabalha de segunda a sexta, trabalha 5 dias, folga 2. Poderia trabalhar 4 e folgar 3? Poderia. Ou poderia fazer, por exemplo, um teletrabalho. Uhum. Né? Lembrando que teletrabalho não é folga. Tá. Teletrabalho você tem que estar logado, etc. Então, esse é um primeiro debate. O segundo debate é a quantidade de horas que o trabalhador despende para a empresa. Então, aqui no Brasil, nós temos 44 horas semanais. E lembrando que antes da Constituição de 88, nós tínhamos um máximo de 48 horas semanais. Isso. E a Constituição já reduziu para 44. Então, tem proposta para reduzir para 42, para 40, para 36. Existe país do norte da Europa que tem uma jornada de 36 horas semanais. Mas não é simplesmente reduzir a jornada. É necessário aí ter o componente econômico e um componente tecnológico de produtividade. Será que a capacidade instalada da indústria, né? E quando eu falo indústria, não estou dizendo só do setor secundário, digo da indústria como um negócio como um todo, tem capacidade para ter a produtividade? Porque o trabalhador europeu, o que ele faz em 36 horas, o trabalhador brasileiro, muitas vezes... Às vezes não consegue fazer em 44, né? Não consegue fazer em 44. É. Então, a produtividade é bem menor no Brasil. Né? Então, é necessário. E assim, imagine aí se fizéssemos uma mudança de 44 para 36. O que iria acontecer? Os empregadores teriam que dispensar a mão de obra atual e recontratar outros trabalhadores para não haver alteração lesiva do contrato de trabalho. Então, isso geraria uma perda de capacidade produtiva, geraria um custo necessário, desnecessário. Esse é um outro debate que tem um componente, sobretudo, econômico, da questão do custo dessa rotatividade da mão de obra e do custo da produtividade. Eu acredito que poderia se pensar em algo paulatino. Gradual, né? Reduz para 42. Aí depois, olha, daqui a 10 anos vamos fazer alguma consulta para saber se reduz para 40. Criar regras de transição, né? Para saber se a gente diminui a jornada. Porque diminuindo a jornada, você está indiretamente aumentando o salário hora do trabalhador. Mas tem um componente também que eu vejo poucas pessoas falando no debate, e falam mais como um debate mais acalorado, que é o componente da saúde do trabalhador. E a saúde do trabalhador, muitos dizem o seguinte, 6 por 1 é uma escala escravizadora, 6 por 1 eu trabalho 6 dias, só folgo 1. A questão é, como é que o trabalhador ele vai conciliar o trabalho dele com suas responsabilidades familiares? Não sei se alguém viu por aqui, mas o meu filho estava aqui. Porque deu um problema, não tem um babá em casa, e ele teve que assistir a aula comigo hoje e participar do podcast. Eu sou um pai trabalhador, sou empregado aqui, CLT, com responsabilidades familiares. Como é que a gente concilia família e trabalho? Esse é um debate importante, porque a nossa Constituição e o nosso direito do trabalho brasileiro não se debruçaram ainda sobre o tema. Então, existem várias convenções da OIT que tratam sobre o assunto e que precisamos levar em consideração. Nós não podemos ter um filho doente. A CLT não permite que um pai vá levar um filho doente de 10, 11 anos ao médico, porque só pode uma consulta por ano de um filho de até 6 anos.
Então, é esse debate que eu gostaria de trazer à mesa, Claro. da gente pensar, será que o problema é a escala 6x1? Né? Ou o problema é como conciliar responsabilidades Claro. familiares com as responsabilidades do emprego? Claro. Né? Tá. Era isso que eu queria trazer aqui Pragmático, para o ouvinte. Há quem critique muito as leis trabalhistas no Brasil e também as previdenciárias, de que o custo da mão de obra brasileira acaba se tornando muito alto. Aquela história, a cada R$1 que se ganha, é R$1 de algum direito, de algum imposto, de alguma contribuição. Então, isso acabaria diminuindo também o salário real do trabalhador. Você pensa assim, você acha que é possível ter menos encargos trabalhistas? O trabalhador seria também beneficiado se houvesse menos encargos? Porque a gente vê uma reclamação muito grande, sobretudo dos empresários em relação a isso. Mas também alguns trabalhadores criticam. Né? É interessante porque, assim, se a gente for analisar o custo da mão de obra, do salário hora, né, e dos encargos, o que são os encargos, para a gente deixar claro para o nosso ouvinte? É o FGTS, é o 13º, é as férias mais um terço, é o vale transporte, é a contribuição previdenciária patronal. Né? Esses seriam os encargos trabalhistas que dizem que vai de 50 e tantos por cento até 100%, a depender da faixa de salário, categoria, tipo de empresa, se é lucro real, se é do simples ou não, etc. Mas se a gente for observar o custo da mão de obra no Brasil, pelas estatísticas, comparado com outras regiões do mundo, o custo da mão de obra brasileira é mais barato do que o custo da mão de obra europeia. Mesmo com todos esses encargos. Mesmo com todos esses encargos. Então, assim, há um debate político por trás disso, né, da diminuição dos encargos, sobretudo os previdenciários, porque quem é que sustenta a previdência? Só os grandes empregadores, porque são eles que pagam o INSS patronal. Eu acho que é necessário um grande debate político de repensar, de repactuar a solidariedade, né? Porque quem mais emprega hoje em números é o pequeno empregador. E o pequeno empregador, ele precisa ter uma vantagem em relação ao grande empregador, é verdade, porque ele não tem escala, mas ele não paga a previdência, quer dizer, ele paga, mas numa quantidade bem menor, a previdência patronal. E a previdência hoje é um debate interessante porque tem muita gente que não acessa o mercado de trabalho e não contribui para a previdência, nem o contribuinte, o trabalhador, e nem a empresa. Então, existe uma série de trabalhadores que estão à margem do mercado de trabalho e que precisam da mesma dignidade. Perfeito. Por isso que eu sou fã dos programas de renda universal básica. Sim. Como o salário, o Bolsa Família, né? Precisa de aperfeiçoamento? Sim, claro, sempre. Claro. Mas é preciso pensar num salário mínimo. A renda mínima, né? Uma renda mínima, um salário mínimo universal, pelo simples fato da pessoa ser pessoa. Né? Com esse dinheiro, e aí quem vai pagar isso? Nós, a classe média, os ricos também, né? Quem tem ganha mais, pode contribuir mais. Aí é um novo pacto, né, solidário da sociedade para pensar, porque a Previdência não vai aguentar. Mas aí, voltando à pergunta, o custo da mão de obra, o empregador, o empresário, ele pega aquele custo da mão de obra e embute no preço do seu produto ou do seu serviço. O que o empregador não quer é a imprevisibilidade, a surpresa. O que ele quer é a previsibilidade. O custo é esse? O custo é esse. Então, ele vai lá, tem um custo, ele vai embutir no preço do seu produto. Se estiver competindo com um produto chinês, um produto de outro canto, ele vai lá, por meio da sua representação política, vai pedir, né, uma flexibilidade, tarifárias, etc. Eu acho que é isso. O que ele não quer é um pobre de um pequeno empresário que tem um mercadinho, mas ele não assina ali o ponto direito do trabalhador e ele fica surpreso com uma reclamação milionária de horas extras e que se ele recebe uma simples carta no endereço dele, que se a carta não chegou, ele não tem como provar que não chegou, ele ser condenado pela Justiça do Trabalho. Então, eu acho que o empresário ele quer previsibilidade, porque o empresário, a gente tira o chapéu, porque o empresário é aquele que assume o risco. Sim. Ele pode ganhar muito dinheiro, e esperamos que ganhe dinheiro, porque o sucesso é muito importante, mas ele também pode ter um tombo enorme que não se recupere. Quantas e quantas pessoas tentaram empreender e não conseguiram?
Porque quem não consegue pagar a verba rescisória de um trabalhador, o mínimo básico de um trabalhador, saia do ramo. Saia do ramo. Patrão que não consegue pagar a verba rescisória de trabalhador, saia do ramo. Perfeito. Então, eu acho que é preciso desmistificar algum dessas questões. O custo da mão de obra... O custo ele vai colocar. Vai colocar no preço do produto ou do serviço. Ele não vai ter prejuízo Ele não vai ter prejuízo por isso. Agora, se o dinheiro está sendo malversado da Previdência, por exemplo, ou precisamos repactuar a Previdência, porque a conta vai pagar só para o grande empresário, para o pequeno não, e outros ganham benefícios, eu não, aí é um debate político nacional que precisa ser levantado. Eu acho que talvez aí com a reforma tributária já se deu um grande passo da unificação dos tributos, com alíquotas. Aí e agora está se pensando já a reforma da renda, né? Também. Dos dividendos. Dividendos. Né? Tem muita gente aí ganhando muito sem pagar o imposto devido, né? E a classe média reclamando porque se paga muito de imposto para o salário da classe média, aquele, sobretudo, servidor público, esse que declara exatamente o que ganha, né? Se você ter 27,5% da sua remuneração como imposto de renda, um salário que nem é tão avantajado, realmente, para a classe média, classe média alta, o servidor público, sobretudo, ele está pagando muito imposto, né? Então o debate o custo do trabalho. Se você comparar com o custo do trabalho da Europa, o custo é pequeno, é muito menor. Agora, existem aqueles empregadores que precarizam trabalhadores, aí criam pejotizações, existem pejotizações, só deixando claro para o ouvinte. Não depositam a previdência devida, né? Isso, né? Não pagam também os tributos. Vamos pensar aqui, vamos pegar aqui um médico que tem 4, 5 empregos. É coisa mais comum, dar um plantão num canto, plantão no outro. Ele não quer ter carteira assinada. Ele quer emitir a notinha fiscal dele, de PJ. Perfeito. Para quê? Para ele pagar menos imposto de renda. Que aí ele vai tirar um prolabore de tira ali, e ele vai receber dividendos. Ele não está pagando imposto de renda, não está contribuindo para a Previdência como poderia contribuir, ou os empregadores deles poderiam contribuir. É esse pacto, essa repactuação que é preciso ser feito. Será que ele está fazendo errado? Acho que não. A lei permite, né? A lei está permitindo, é uma brecha, ele está fazendo. E ele, de uma forma inteligente, está pagando. Agora, o que não dá é para um pequeno lava-jato, por exemplo, colocar todos os lavadores do lava-jato como microempreendedores individuais, pedir nota fiscal e não contribuir. Quem perde aí é o trabalhador. Quem perde aí seria a precarização. Então, existe tipo de PJ, existe tipo de PJ, né, que é a pessoa jurídica. Pragmácio, em 2017 houve uma série de mudanças aí nas leis trabalhistas, né? Algumas mudanças, inclusive, criticadas muito pelos sindicatos de trabalhadores. Ao mesmo tempo, muitos empresários aplaudiram essas mudanças pela simplificação da questão aí das leis trabalhistas, né? Você vê, por exemplo, nos Estados Unidos você paga a hora. A hora, você tem um mínimo pelaquela hora. Não há... A legislação lá é diferente, é mais flexível, dá mais liberdade. E alguns empresários têm definido, inclusive, esse modelo. O que é que você pensa aí dessa reforma de 2017? Houve a simplificação, sem dúvida, né, na legislação trabalhista, mas isso criou muita polêmica, sobretudo entre os sindicatos de trabalhadores. Eu acho que é preciso separar aí duas coisas sobre a reforma trabalhista. Primeiro, o momento político brasileiro, né, da saída da Dilma. Não vou aqui dizer se foi golpe ou não. Sim. Né? Não vou dizer se é golpe, porque depende né? A saída da Dilma, a entrada do governo Temer, né? E foi o governo Temer o governo que promoveu a reforma. Promoveu, né? A reforma, né? Isso. Foi uma mudança do legislador, do parlamento, que foi legitimamente eleito, o parlamento. Perfeito. Tá? Então, assim, não quero entrar na cooptação dos discursos políticos de lado a lado. Perfeito. Uma reforma trabalhista muito significativa que alterou uma série de direitos trabalhistas. Trouxe coisas boas e trouxe coisas ruins. Tirou, por exemplo, hora de trajeto de trabalhador, uma coisa ruim. Mas trouxe a possibilidade, por exemplo, de fracionar férias. Tá.
certos tipos de trabalhadores podem fracionar as férias, em vez de tirar 30 dias de férias, porque não tira 15, depois mais 15. E muitos preferem. E muitos preferem. Preferem assim. Pequenas viagens, né, mais intervalo. Então tem coisas boas e tem coisas ruins. Tem coisas boas, por exemplo, a falta da... Às vezes um trabalhador estava 15, 20 anos, queria sair da empresa, aí chegava para o patrão e disse, patrão, bote para fora. O patrão, rapaz, não tenho dinheiro para lhe pagar a indenização dos 40% do FGTS, você é um bom funcionário, prefiro você aqui. Aí ele simulava uma rescisão, né? Sim. Aí ele colocava o empregado para fora, o empregado devolvia alguns direitos, aí fazia aquela simulação, ele sacava o FGTS, recebia o seguro-desemprego, então todo mundo pagava essa conta, e trouxe uma questão interessante. Olha, vamos fazer aqui por comum acordo. Se um casamento eu posso destratar, fazer um divórcio amigável, né? Um aluguel eu posso entregar o aluguel de forma amigável, destratando, e um contrato de trabalho eu não posso fazer um distrato? Né? Não vai pagar 40, vai pagar 20. O aviso prévio é indenizado pela metade, você saca o FGTS, mas não tudo, 80%, agora não tem direito a seguro-desemprego. Uma coisa boa. Então, a reforma trabalhista trouxe coisas boas e coisas ruins. No âmbito geral, acho que mais coisas boas do que coisas ruins. Mas tem um significado político-jurídico da reforma trabalhista que foi uma resposta, ao meu ver, do legislador a um certo, não vou dizer ativismo judicial do TST, mas uma certa extrapolação jurisprudencial do TST. O TST ele estava, de alguma forma... Tribunal Superior do Trabalho, né? Tribunal TST. Superior do Trabalho. Estava, em alguma forma, por meio de suas súmulas, legislando onde o legislador não falou. Então, nós podemos ver que vários assuntos que estão na reforma trabalhista foram respostas contrárias à jurisprudência do TST. E dou um exemplo. Direitos que estão na convenção coletiva, se incorpora ou não incorpora o contrato de trabalho? O TST dizia que sim, o legislador veio e disse que não, e o STF disse o legislador reformista está correto. Então, foi meio que uma resposta a um certo estranhamento jurisprudencial do TST que, alguns dizem, extrapolou, em alguma medida, a sua jurisprudência e estava legislando onde o legislador não legislou. Né? Então, foi uma reforma importante, mas não foi a reforma com R maiúsculo, porque não fez a reforma sindical. Eu acho que a reforma sindical deveria ser primeiro do que a reforma dita trabalhista, como foi aí em 2017. Ou seja, nós continuamos com leis sindicais da década de 40, né? Da época de Getúlio Vargas. Né? CLT de 43, né? Unicidade sindical, organização por categoria e tinha contribuição compulsória, que aí a reforma tirou. E agora o STF deu, né, uma reviravolta e disse, olha, pode cobrar se estiver na convenção coletiva, mas tem que ter o direito à oposição. Aí é uma outra novela. Eu acho que democracia forte precisa de sindicato forte. De trabalhadores e de empresários. Né? Então, assim, sindicalismo e democracia são binômios. Perfeito. Andam em conjunto. Agora, o que não dá é a gente estar numa democracia com uma estrutura sindical corporativista. E às vezes falsa. Não vou dizer fascista, mas é uma estrutura corporativista da década de 40, porque nós não temos liberdade sindical. Imagine, vou falar aqui, um grande hospital de Fortaleza, o hospital da Unimed. Negocia 17 convenções coletivas, porque tem que negociar um acordo coletivo com o sindicato dos médicos, sindicato dos enfermeiros, sindicato dos fisioterapeutas, sindicato dos nutricionistas, sindicato dos vigilantes, sindicato dos técnicos de radiologia. Eu não poderia ter um sindicato dos trabalhadores do hospital da Unimed? Transcategoria? Não posso. Eu não posso misturar padeiros com médicos. Eu não posso misturar motoristas de ônibus com pedreiros. Não consigo. Eu acho que a gente teria que ter uma plena liberdade sindical e um debate também importante. Imagina aí, sou empregado, CLT, aí eu reclamo que eu digo, olha, eu não tenho plano de saúde, eu não tenho vale alimentação, mas eu também não vou lá no meu sindicato, não bato na porta e não cobro. Aí eu não quero pagar o sindicato, porque o sindicato, em tese, não faz nada por mim.
Né? Estou falando aqui tudo Sim, em tese, tá, pessoal? perfeito. Meu sindicato é muito forte, muito poderoso. Perfeito. Né? Eu vou lá, ele não faz nada por mim e fica naquele ciclo vicioso. Se a gente tivesse na legislação um modelo em que o trabalhador só recebe o direito se ele aderir ao sindicato, a conversa seria diferente. Nós teríamos, em vez de uma unicidade sindical, que é a união em torno de um sindicato porque a lei impõe, nós teríamos uma unidade sindical. Uhum. Né? Nós teríamos um único sindicato porque os próprios trabalhadores querem, ou porque os próprios empresários, né, no sindicato patronal querem. Por opção e não por obrigação, opção, né? Como é hoje, por né? opção. Né? Isso forçaria até os uma trabalhadores. disputa entre os sindicatos para ver quem atende mais a classe trabalhadora. Eu costumo explicar isso para os meus alunos, que eu pergunto assim, você é Ceará, torce Ceará ou Fortaleza? Que o nosso glorioso Alvinegro agora subiu à primeira divisão, né? Isso. E aí eu pergunto, você é alvinegro? Você é sócio torcedor? Agora você, professor, porque ele foi para a primeira divisão. Sim, eu também. Então, eu pertenço à categoria de professor, mas eu não sou associado ao sindicato. Uhum. Então, eu torço o Ceará, mas eu não sou sócio torcedor. Só se associa quem quer. Perfeito. Quem não quer, não se associa. Agora, quem quer, tem as benesses. Prioridade para comprar o ingresso do jogo mais barato, lugares melhores na arquibancada, desconto em bares, em restaurantes, nos materiais de jogo, em camisa, etc. Quem não quer, não precisa pagar. É esse debate que a gente precisa trazer. E eu acredito, professor Arthur Bruno, que o Brasil, apesar aí de dois presidentes, né, impedidos, quase com a tentativa aí de uma ruptura democrática em 2022, né? Mas o Brasil tem instituições fortes que estão resistindo a tudo isso. Sim. E eu acho que se a gente tiver um parlamento com vontade de fazer uma verdadeira reforma trabalhista, né? Aquela reforma foi importante, como uma resposta talvez ali à jurisprudência do TST, dar uma acalmada e tal. E, sobretudo, para quê? Para tirar aquele componente da imprevisibilidade do cálculo do risco para o empresário. Mas se a gente fizer uma reforma trabalhista que comece por uma reforma sindical, um amplo debate. O governo Lula, em 2003, fez o Fórum Nacional Trabalhista. Isso. Um grande fórum, tripartite. E era uma bandeira do PT, o fim da unicidade sindical. Sim. Sempre, inclusive do movimento sindical, a CUT, Central Única dos Trabalhadores, sempre defendeu isso. Mas aí, em 2007, ficou com 10% da receita compulsória. Aí um debate político, aí são outros 500. Né? Mas, assim, fez um fórum nacional, nadou, morreu na praia. Eu me lembro que era o deputado Maurício Randes. Sim, Pernambuco. De Pernambuco, advogado, professor, isso. Grande protagonista da reforma, né? Muitos debates interessantes para mudar o artigo 8º da Constituição. Mas não houve espaço político para isso. Nem o sindicato patronal, nem o sindicato laboral quiseram evoluir e preferiram manter, né? Eles mantiveram a estrutura corporativista ali que se sustentava na contribuição compulsória, que aí veio o governo Bolsonaro e tirou de vez, né? E criou um sistema meio que disfuncional. Mas eu acho que uma reforma trabalhista dialogada, tripartite, de concertação nacional, concertação com C, de apuração das grandes cúpulas empresariais, com as grandes centrais sindicais, com o governo, sentando, com vários tipos de trabalhadores. Como aconteceu agora com a reforma tributária, uma primeira fase da reforma tributária, houve essa concertação, houve um bom debate. Com estados, com municípios, com setores econômicos, etc. Eu acho que se fizer isso, né, e modernizando o direito do trabalho, conciliar família e trabalho. Quer ver um outro tema interessante? Formação profissional. Quem é que forma o trabalhador? A educação, a capacidade do trabalhador? Quem forma são as grandes empresas. Sim. Mas elas formam dentro das grandes empresas? Não, porque elas contribuem para o chamado Sistema S, que não é sistema, né? Para o SESC, Senat, Senac, SESI, que é super importante. Quem é que forma o trabalhador? Ele trabalha até certo ponto na empresa. Se ele não está formado, ele vai fazer um curso no Senac, vai fazer um curso no Senai, e ele vai para outra empresa e vai indo, pulando de empresa em empresa, se formando.
E quem custeia tudo isso é o próprio empresário, que entra na folha de pagamento dele. Agora, o grande empresário. Sim. Né? Será que não haveria necessidade de a gente colocar, como tem em Portugal, por exemplo, uma quantidade de horas que a empresa deveria pagar pela formação profissional de seus trabalhadores? Uma formação profissional ordinária e compulsória, né? Pagando por via Sesc Senac, né? Via Senai, ou ele mesmo, né? Enriquecendo o trabalhador, porque chega uma tecnologia nova. Hoje, num escritório de advocacia, quem não souber mexer no chat GPT ou num Copilot, não sabe, porque o Copilot faz tudo. Então, como é que chega uma tecnologia nova, a gente precisa mexer. Chega um mecânico dentro de uma concessionária de carro. Se ele não sabe mexer num motor elétrico, daqui a pouco ele vai estar fora do mercado. Verdade. Então, se a gente falar de formação profissional, como é que se faz a formação profissional? Conciliar família e trabalho. São temas que o legislador brasileiro precisa se debruçar. E aí, voltando para a nossa pergunta, conciliar família e trabalho, será que a gente deveria flexibilizar os dias de trabalho, os fins de semana? Ou isso eu tenho que deixar para cada categoria, por meio dos seus sindicatos, decidirem? Será que o comércio da cidade de Aracati, por exemplo, em Canoa Quebrada, funciona melhor de segunda a sexta ou sexta, sábado e domingo? Com certeza, os finais de semana, uma cidade turística. Perfeito. Claro. Eu estive agora no Vale do Capão, na Chapada Diamantina, né? E o domingo deles é a terça-feira. Tá. Aí eu pergunto, mas por que terça-feira não tinha nada aberto na cidade? Aí ele disse, não, porque quem vem para cá no fim de semana, chega na sexta e volta na segunda de manhã. E quem vem no fim de semana já começa a vir na quarta. Na quarta noite, chega, está aqui quinta, sexta, sábado, domingo. Então, a terça-feira é o dia que tudo para as pessoas fazerem suas coisas particulares no distrito de Palmeira, no centro lá de Palmeira. Né? Então, assim, é uma peculiaridade da localidade. A legislação da CLT está dizendo que é o domingo, que é o dia, o domingo é o dia mais importante para o comércio faturar. E o povo descansa nas terças-feiras lá. Como é que a gente faz isso? Né? Teria que ter uma flexibilidade e acordos de sindicatos patronais decidirem o que é o melhor dia para o trabalhador e para o empresário. Chegar a um acordo. Claro. Muito bem, muito bom. Excelente aqui a nossa conversa com o professor Eduardo Pragmasso. Queria agradecer aqui pela sua presença, pela sua participação e agradecer também aos que estão acompanhando o nosso podcast. Na próxima semana, nós voltaremos com um assunto de interesse seu e da nossa sociedade. Boa semana para vocês.